Beleza, então iniciou a gravação. Primeiro, pedir desculpa, segunda-feira, eu tive um pequeno problema de agenda, de que a aula de segunda, como eu não coloquei lá no Google Agenda, aí no dia, quando eu olhei a agenda, ela não apareceu lá, eu realmente falhou a memória, não recordei, quando eu lembrei da aula, já era noite, tá? Então, assim, peço desculpas, foi uma falha. E aí a gente remarca para a próxima segunda, tá? E eu já vou colocar aqui na agenda para não ocorrer a mesma coisa de novo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre funções de variável aleatória, que é a nossa, digamos que a última parte para ter a nossa primeira lista de avaliação, que aí eu vou postar mais tarde, tá? Então, assim, o que nós definimos como variável aleatória é aquela ideia de que eu tenho um determinado conjunto de resultados de um experimento aleatório. Só que aqui, esse conjunto de resultados, é naquele formato ainda de que cada resultado meu é uma sequência. Então, por exemplo, assim, é o resultado da forma exatamente como eu observo. Eu jogar a moeda para cima 3 vezes e observar o que saiu. Aí cara e coroa, por exemplo. Com, jogar o dado para cima e verificar a face que saiu. Aí os 6 pontinhos lá, ou 2 pontinhos. Então aqui a gente está trabalhando com elementos que não necessariamente são números. Na maioria dos exemplos, do experimento que a gente pensar, a gente vai acabar pensando em números, né? Por isso que a gente vai tentar trazer para a nossa área de pesquisa. Medir ruído, contar número de tentativas de enviar um pacote, número de erros, a potência de um sinal. Então, em geral, a gente vai estar pensando em números. Mas não necessariamente, nesse momento aqui, nessa primeira parte, a gente pensa em número. O resultado pode ser qualquer coisa. A sua tela não está aparecendo, mas não sei se era para não estar aparecendo e tal. Ah, tá, desculpa. Tá, peraí. Aparecendo agora? Agora sim. Ah, tá, beleza, desculpa. Tá, então, eu tenho aqui um conjunto onde cada possível resultado meu aqui é um elemento da forma como eu vou observar ali do meu experimento real. Só que a gente quer sistematizar, trabalhar sempre com números, né? Aí eu tenho, então, a variável aleatória que mapeia para o meu eixo real. E aí cada possível resultado lá do meu experimento aleatório vai estar relacionado com um número real, um número A aqui. Ou a nota que está usando um determinado número X aqui. Eita, que esse X, né? Determinado número X aqui, minúsculo. E a minha variável aleatória é exatamente a função que recebe esse, vou chamar aqui de ômega, recebe esse ômega, que não é um número, né? E transforma para um determinado número, vamos chamar aqui de um x, que é o número real. Então, a minha variável aleatória é essa função que faz essa transformação, mapeia para um número real. E aí, quando a gente coloca lá, então, olha, um x igual a determinado valor x, né? E eu quero saber a probabilidade disso aqui ocorrer. Então, estou perguntando qual é a probabilidade de que eu vou executar o experimento aleatório, vai sair um determinado resultado, e esse resultado que vai sair, quando eu aplicar na minha função, eu vou ter como resultado numérico ali, número real, esse x minúsculo, né? É isso que a gente está, no final, perguntando. E aí a gente já viu lá a função necessária de probabilidade, para poder calcular essas probabilidades, a função de distribuição de probabilidade, que é para quando as coisas estão agrupadas. Só que, assim, tem muitas situações em que
eu vou pegar esse número e vou jogar dentro de outra função para encontrar um outro número. Ou o próprio problema, ele vai exigir, vai exigir não, mas pelo próprio problema eu vou notar que existe uma parte, digamos que mais básica dele, digamos assim, mais direta, onde o experimento aleatório gera um número e que depois eu tenho que pegar aquele número e processar para ter o número que realmente eu vou utilizar. Então, por exemplo, aqui poderia ser aquele caso, olha, eu tenho o número de vendas no mês. Né? Tem uma determinada lógica, tem um número de vendas no mês, lá pelo log eu posso calcular qual é, então, a probabilidade de vender entre 10 e 50, vender acima de 50, posso montar a minha função de densidade de probabilidade, minha função de distribuição de probabilidade, calcular valor esperado, variância, desvio padrão, né? Posso trabalhar com tudo isso que a gente já falou até hoje, né? Posso, por exemplo, eu sei que em um determinado mês, o mês do Natal, eu sempre vendo acima da minha média, né? Então, qual é a probabilidade de nesse mês eu vender entre tanto e tanto, sabendo que eu vou vender acima da média, né? Então, eu vou lá e aplico a probabilidade condicional. Então, tudo que a gente já falou, a gente pode calcular aqui. Só que, em muitas situações, nesse caso, por exemplo, essa parte de eu saber o número de vendas, ela pode ser importante, por exemplo, planejamento lá do meu setor de almoxarifado, estoque, aquela parte lá que tem que manter, né, o meu estoque sempre uma boa quantidade para não perder venda. Professor, desculpa atrapalhar rapidinho. Tem uma pessoa, um aluno que está tentando entrar e está esperando a autorização. Por favor. Tá. Tá, foi. Não. Obrigado. Tá, então, esse primeiro número que eu vou achar, ele pode ser importante para uma determinada área, um determinado setor, mas para outro, ele pode não ser tão importante assim. Para outro, pode ser mais interessante saber mesmo volume de valor arrecadado, né? O quanto eu ganhei de vendas. Porque, assim, digamos que eu tenha uma determinada... tem determinadas promoções, por exemplo. Comprando acima de tanto, você tem 15% de desconto. Comprando mais do que não sei quanto, aumenta para 30% de desconto. Né? Dependendo do que da forma como eu trabalho e que eu estou vendendo, as coisas não são bem linear. Cada peça que eu vendi, eu ganho exatamente 2, 3, 20 reais. Né? Eu posso ter ali uma relação em que eu vou estabelecer uma determinada função. Né? Tá? E aí, então, eu vou pegar, a gente vai pegar esse X aí, vou botar aqui. E eu vou mapear ele para outro número. Eu continuo aqui no meu eixo real. Só que eu vou mapear para um outro número. Eu vou pegar aquele meu X e agora passar para um determinado Y. Então, eu vou pegar o meu X, vou jogar ele numa outra função para ter um outro resultado aqui, que é o meu Y. Porque esse Y também pertence ao número real. Então, essa minha nova função aqui, ela é de número real em número real. Só um momento. Foi, Lu. O que é verbo? O que é verbo? Tá, desculpa, pessoal. Tá, então eu tenho... Tirei do mudo, né? Tá, tirei. Tá, então eu tenho agora uma outra função que eu vou pegar aquele meu X minúsculo aqui, aquele meu número, e achar um outro número que é esse Y aqui.
Então, esse mapeamento que eu estou fazendo até o y, ele faz com que esse meu g de x aqui, ele também seja uma variável aleatória. Ele também é uma função, eu também tenho uma função, que também depende de algo que é aleatório, né? Então, esse meu x aqui, né, ele é aleatório. Quando eu executo meu experimento, sai um determinado resultado aqui, aí eu jogo na minha variável aleatória da minha função f, que aí eu tenho aqui a minha variável aleatória x, maiúscula, como a gente costuma dizer. Ou seja, eu jogo nessa função e obtenho esse x minúsculo aqui. Então, toda vez que eu rodo meu experimento, eu obtenho um valorzinho aqui para x, então tenho algo que é aleatório. Agora eu estou pegando esse cara que é aleatório e jogando em outra função para ter um outro valor aleatório. Então, continua sendo uma variável aleatória. De novo, eu estou aplicando a mesma ideia de variável aleatória. A única diferença é que essa minha partida aqui agora não é lá direto do resultado do meu experimento, já é de uma variável aleatória. Então, já vem de um experimento aleatório, mas é um número já, né? Então, a função de uma variável aleatória é outra variável aleatória, né? E a gente costuma dizer, então, que para esse g de x, é que meu y, né? A minha variável aleatória é y. Então, eu tenho minha variável aleatória x, eu sei como calcular as probabilidades para essa variável aleatória x, eu sei como trabalhar com ela, calcular a média, variância, essas coisas. A partir desse x, eu gero uma outra variável aleatória, y, que é uma função do x. Como é uma função, então é bem definida as coisas. Eu sei exatamente para cada valor de x qual vai ser o valor de y. É uma função, não tenho dúvida sobre isso. Então, se eu sei como calcular a probabilidade de x, e eu sei para qual valor cada x vai, então eu tenho também como calcular as probabilidades de y. Que foi exatamente como a gente começou, né? No início a gente só sabia trabalhar aqui nesse espaço não eram números exatamente, né? Não necessariamente eram números. Depois, e aí sabia como calcular as probabilidades lá. E depois passou para a variável aleatória. Então, da mesma forma que eu sei calcular o x, eu posso calcular o y. E aí isso é que é função de variável aleatória, né? Então, a pergunta que o que a gente quer responder é qual é a probabilidade do meu valor y assumir um determinado valor, se ele for no caso discreto, né? Se for no caso contínuo, a gente sabe deixa eu mudar aqui, determinado y aqui, caso discreto, né? Se for no caso contínuo, a gente sabe que tem que estar entre intervalos, né? É isso que eu quero, qual é a probabilidade de y. Aí vai mudar, assim, a lógica, ela vai ser sempre a mesma, mas vai mudar a forma como eu vou trabalhar se eu estiver trabalhando com variável aleatória discreta ou se eu estiver trabalhando com variável aleatória contínua. Mas a ideia, basicamente, é eu olhar, eu sei, assim, pensando no caso discreto, tá? Agora, inicialmente, vai ser mais fácil. Eu quero saber, então, qual a probabilidade aqui, da minha variável aleatória y assumir esse valor yzinho em minúsculo. Então, o que eu vou... Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando o meu x... Assim, vai acontecer quando... O que é meu y? É o meu g de x. Quando eu pergunto qual é a probabilidade do y, da minha variável aleatória y ser igual a y minúsculo, eu estou perguntando qual é a probabilidade de que a minha função g daquele x vai ser igual a y minúsculo. Ou seja, qual é a probabilidade de que vai sair um valor x que quando eu jogar na função, o resultado vai ser y. Então, pensar quais são as probabilidades desse y aqui é pensar qual é a probabilidade do x aqui em cima. Com uma observação de que, como isso é uma função, eu sei que eu não posso ter para um mesmo x mais de um valor de y, né? Cada x eu vou mapear para um y. Mas eu posso ter valores diferentes aqui, né? Vou chamar aqui de z. Posso ter aqui um outro valor z, que quando eu jogo
a minha função g lhe dá o mesmo y. Isso pode acontecer. Então, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que acumular. O y ocorre quando? O y ocorre quando o resultado lá no x, na variável aleatória x, é o x minúsculo ou z. Então, qualquer um dos dois, se sair qualquer um dos dois, o meu resultado vai ser esse y minúsculo aqui. Então, a probabilidade de eu ter esse y minúsculo é a mesma probabilidade de sair o x ou o z. E aí, como é o ou, e eu estou aqui trabalhando, isso é sempre importante lembrar, quando a gente está trabalhando aqui no eixo real com a variável aleatória, os resultados eles são sempre mutuamente exclusivos, então basta eu somar tudo. Ou se eu tiver lá no caso contínuo, basta eu integrar tudo. Então, a probabilidade do y é igual à probabilidade do x mais o z. Então, a gente vai acumular as coisas. E é um exemplo bem simples, pensar numa função módulo, por exemplo. Né? Então, eu tenho um y, que é o módulo de x. E eu tenho um x que o espaço amostral dele vai, por exemplo, vou botar aqui, de menos 10 até 10. Tá, menos 10 até 10. Né? A notação não tá direito aqui, né? Mas só para entender, o meu x vai variar de menos 10 até 10 e ele é uniforme nesse de menos 10 até 10. Então, eu vou ter ali, se eu estiver espaçando de 1 em 1, então, estou pensando no caso discreto. Estou dizendo que meu x ele pode ser menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, assim vai, até menos 1, 0, 1, 2, 3, até o 10. Pensando dessa forma, então eu tenho 21 possíveis resultados para esse meu x, e aí a função dele, densidade, vai ser 1 sobre 21, né? Para todo mundo, né? Para todo x entre menos 10 até 10, né? E 0 para outros casos. Então, se sair o valor menos 10, menos 10, probabilidade 1 sobre 20. Valor menos 9, probabilidade menos 1 sobre... Desculpa. Se sair o valor menos 10, a probabilidade é 1 sobre 21. Valor menos 9, 1 sobre 21. Menos 8, 1 sobre 21, assim vai. Igual para todo mundo, né? Só que eu não quero trabalhar com x, eu quero trabalhar com y. E o que é o y? O y é o módulo, um módulo desse x, né? Função absoluta. Então, o meu y, ele vai botar para cá para o lado. O meu y, ele não vai assumir valores de menos 10 até 10. Ele vai assumir valores do 0 até o 10, né? Também de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, até o 10, né? E qual vai ser a função densidade dele? Ou a função massa dele? Então, o que eu vou observar? O 0, ele só ocorre quando o x é 0. Né? O 0 só ocorre quando o x é 0. Só tem uma possibilidade lá no x. Então, eu vou ter com probabilidade 1 sobre 21 o y igual a 0. Então, a minha função vai ser 1 sobre 21 se o y for igual a 0. Qualquer outro valor nessa faixa, né, de 1 até 10, contando de 1 em 1, ele vai vir por duas possibilidades. Né? Quando o y é 1. O y é 1 quando o x é menos 1 ou quando o x é 1. Então, eu tenho duas possibilidades. Somando as duas possibilidades, eu vou ter 2 sobre 21. Né? E isso vai acontecer por y igual a 1, vai acontecer por y igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 10. Mesma coisa. O y vai ser igual a 10 se o x for menos 10 ou 10. Né? Então, meu y, vou botar aqui, maior.
Se o y tiver de 1 até 10. Né? E 0 para outros casos. Para qualquer outro caso, não tem como ocorrer o valor, aí vai ser 0 a probabilidade. Então, essa é a minha função de densidade para esse meu y. Tá? Entenderam aqui a ideia, o conceito? Dúvidas? Estão escutando ainda? Não estou olhando a tela. Assim. Sim. Sim, professor, tranquilo. Tá, então, essa é a lógica. A princípio, assim, não. Ela é uma lógica bem simples, né? Não tem nenhum detalhe. O problema é que nem sempre é simples a gente fazer essa conta, achar essa função de densidade, principalmente no caso contínuo, porque nem sempre é tão rápido ou direto a gente identificar quais são os valores que levam para o mesmo y. No caso discreto, às vezes é até um pouco mais simples, mas no caso contínuo a gente precisa analisar com calma, devido às funções, né? Assim, o meu x ele pode ser qualquer função, como ele é qualquer função, e a função que eu vou jogar sobre o x, na verdade não o x, mas a função que eu vou jogar sobre o x para achar o y, como ela pode ser qualquer função, eu posso ter muitas situações onde eu tenho valores que levam para o mesmo y. Aí eu vou agora ficar fazendo aqui uma mistura entre aquele livro e o slide aqui. Um slide. Então aqui eu estou no caso contínuo. Deixa eu passar para o caso discreto aqui, indo para o livro. Então, função de variável aleatória. Então aqui é o que a gente estava falando agora. Eu tenho um y que depende do g de x. Como esse x é uma variável aleatória, então o y também vai ser uma variável aleatória. Eu tenho uma imagem para o x, então eu vou ter também uma imagem para o y. Mas essa minha imagem para o y, ela vai ser o quê? Ela vai ser quais são os valores que eu obtenho a partir do meu x. Assim, então, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é isso. A minha variável aleatória x, ela varia da onde para onde? Quais são os valores que ela pode assumir? Tem variável aleatória que podem assumir qualquer valor no eixo real, de menos infinito a mais infinito. E tem variáveis aleatórias que variam de 0 a 1, de 1 a 2, tudo vai depender da variável aleatória em si, do meu experimento da variável aleatória. Então, como o x ele varia de um valor a outro, quando eu jogar na função g, o meu y vai variar também de valor a outro. Então, isso é importante primeiro para eu logo entender, verificar quais são as possibilidades para x, que valores podem ocorrer para x. Fora disso, vai ser sempre 0. E aí, a partir daí, eu passo para perguntar, então, qual é a probabilidade de um determinado y ocorrer. Então, aqui esse P de y maiúsculo e y minúsculo. Então, qual é a probabilidade do meu y, a minha variável aleatória y, assumir um determinado y minúsculo, determinado número. Então, quem é a minha variável aleatória y? A minha variável aleatória y é a função g, em que nela eu estou aplicando a minha variável aleatória x. Então, por isso eu troquei o y por g de x. Então, é basicamente identificar, o que está sendo colocado, que é identificar qual é os valores da variável aleatória x que levam para aquele y minúsculo lá. Eu estou no caso discreto e eu posso ter muitos valores de x que levam para aquele y. Então, por isso eu tenho aqui o somatório. Então, é o somatório para todo valor da variável aleatória x, que quando eu jogo na função resulta no y que eu quero. Aí eu somo a probabilidade desse x. Aqui no caso discreto, a gente vai estar trabalhando direto com essa questão da igualdade, a probabilidade do y igual ao yzinho. Porque é possível no caso discreto. No caso contínuo, a gente não vai partir daqui, tá? A gente vai partir das funções de distribuição de probabilidade. Mas, ainda pensando aqui no caso discreto, então, um exemplo aqui parecido com o que eu estava dando agora há pouco. Tem uma variável aleatória x, em que a função
massa dela, ou a função de densidade de probabilidade, aquela das probabilidades é 1/5 para todo mundo. Então, ela assume 5 valores diferentes, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Todo mundo é que é equipe provável, então todo mundo tem a mesma chance de ocorrer, que é 1/5, já que tem 5 possibilidades. A partir desse x, eu tenho uma outra variável aleatória y, que é 2 vezes o módulo de x. Eu quero achar, então, qual é a função massa ou função densidade, né, para essa minha variável aleatória y. Primeira coisa, qual é o intervalo do y? Da onde para onde o y vai variar? Então, o meu x varia de menos 1 até 3, de 1 em 1, né? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. O y, como ele é o módulo, então ele vai variar de 0 até 3, né? Esse menos 1 vai ser mapeado por valor 1. Aliás, vai ser mapeado por... Desculpa, o menos 1 vai ser mapeado por valor 2, né? Desculpa, eu estou olhando só para o módulo, aqui é 2 vezes módulo, né? 2 vezes o módulo de x. Então, primeira coisa, não tem valores negativos, o meu menor valor é o 0. O meu máximo vai ser eu pegar esse 3 e multiplicar por 2, né? Que vai levar para o 6. Então, o meu menos 1 que aparece aqui, ele vai ser mapeado lá para o valor menos 2, para o valor mais de 2, né? O 0 vai continuar 0, o 2 vai ser mapeado para o valor 4, o 3 para o valor 6. Então, lá o meu y, ele pode variar de 0 a 6, sendo as possibilidades 0, 2, 4 e 6. Só que aqui, aí essa que é a questão, né? Esses são os possíveis valores de y. Só que, o x, todo mundo tinha a mesma chance de ocorrer. Então, o y também vai ter... Não é assim que funciona. A regra que eu apliquei lá para o x era uma. É todo mundo com a mesma probabilidade. Isso veio lá do experimento aleatório original. Não fui eu que defini porque queria, porque era mais fácil estabelecer, não. Veio lá do experimento aleatório inicial. E para o y, como é que eu vou calcular y? Eu vou usar a mesma regra do x? Não vou usar a mesma regra do x. Quem vai me dizer quais vão ser as probabilidades do y vai ser a função que eu estou utilizando para mapear, então esses 2 módulos de x, e as próprias probabilidades de y, do x, né? Então, eu vou ter que combinar as duas coisas para poder calcular quais são as probabilidades para os possíveis valores de y, para saber qual é a minha função dessa de y, tá? Então, não é simplesmente pegar, era aqui provável todo mundo x, então y vai ser aqui provável também. Não, porque se o meu mapeamento fosse um mapeamento 1 para 1, uma função que leva, uma função linear bem básica, 3x, 2 mais 4x, se fosse uma função linear bem básica, o meu y, ele manteria ali características bem parecidas ao meu x. Só que, na maioria dos casos, não é isso que ocorre. Então, esse y, ele muda, a função dele também vai mudar. Né? E o que a gente vai fazer, então? Vai calcular, para cada possibilidade do y, qual é a probabilidade a partir da observação de quais são os valores de x que levam para esse y. Então, que é, primeiro, probabilidade do y 0. Qual a probabilidade do y ser igual a 0? Então, eu estou perguntando qual a probabilidade da minha função 2 módulos de x é igual a 0. Então, quando 2 módulos de x é igual a 0, isso ocorre quando o próprio x é igual a 0. E só tem essa opção, não tem nenhum outro valor de x que quando eu jogo aqui em 2 módulos de x eu vou ter 0. Então, só tem essa opção, para essa opção é 1/5. Então, basicamente, a probabilidade do y ser igual a 0 é igual à probabilidade do x igual a 0. Como eu sei que a probabilidade de x igual a 0 é 1/5, então, resolvido do y igual a 0. O outro possível valor do y, 2. Então, qual a probabilidade do y igual a 2? Aí eu vou pegar esse meu y e trocar pela função. Então, o y, quem é y? O y é 2 módulo de x. Então, estou perguntando qual é a probabilidade de 2 módulo de x ser igual a 2. Quando 2 módulos de x é igual a 2, existem duas possibilidades. Quando o x é igual a menos 1 ou quando o x é igual a 1. Aí aqui uma observação. Nesse momento aqui, eu vou sempre colocar todas as possibilidades.
Então, 2, aqui, apesar daqui no livro eu não colocar todas as possibilidades, eu sempre tenho que pensar, não, até boto, tá? Assim, se eu for pensar em todos os possibilidades, então 2 módulo de x igual a 2 ocorre sempre que o x é menos 1 ou 1. Nesse caso aqui, tanto o menos 1 quanto 1, eles ocorrem para x. Então, existe a chance do x ser menos 1, existe a chance do x ser igual a 1. Para cada um deles é 1/5, né? E aí, quando eu somo as duas probabilidades, dá 2/5. Eu vou para o próximo. Então, qual a probabilidade do y ser igual a 4? Então, y é igual a 4, eu pego o y e troco pela função, 2 módulos de x. Então, quando 2 módulos de x é igual a 4? Isso ocorre quando o x é igual a 2 ou igual a menos 2. Ah, pessoal, mas o x não tem menos 2, né? Voltando lá, o x é menos 1 até 3, não tem menos 2. Tá, o x não tem, o x não aceita, assim, não existe nenhum resultado do meu experimento que faz o x virar menos 2. Ok. Então, quer dizer que a probabilidade de x igual a menos 2 é 0. E aí eu vou colocar 0 para esse caso. Mas eu tenho que considerar aqui, porque nesse momento eu ainda não estou pensando em probabilidade. Nesse momento em que eu pego, olha, 2 módulos de x igual a 4. Quais são os valores de x que eu coloco igual a 4? Eu não vou, nesse momento, já filtrar os valores que têm probabilidade. Se eu começar a fazer isso aqui agora, assim, a complexidade pode ficar grande, né? E principalmente se eu estiver trabalhando lá no caso contínuo. Então, agora eu vou listar tudo que é possibilidade. 2 módulos de x é igual a 4 ocorre quando x é igual a 2 ou quando x é igual a menos 2. E aí, então, coloco probabilidade de x igual a 2 mais probabilidade de x igual a menos 2. Agora, na hora de substituir as probabilidades, é que eu vou observar, olha, o x igual a 2 ele ocorre. Ele pode ocorrer. Com que probabilidade ele pode ocorrer? Com 1/5. E o x igual a menos 2? Ah, o x igual a menos 2 não ocorre. Então, qual é a probabilidade disso? É 0. Aí, aqui, nesse momento, eu substituo por 0. Né? E aí, o resultado dessa conta, 1/5. A mesma coisa na linha no de baixo. Probabilidade de y é igual a 6. Então, é a probabilidade da função 2 módulos de x igual a 6. Quando 2 módulos de x igual a 6? Quando o x é 3 ou menos 3. Sem pensar nos possíveis valores de x. Pensar só no eixo real, nos eixos real. Né? Eixo real. Então, quando é 3 menos 3. Qual a probabilidade de x igual a 3? 1/5. Qual a probabilidade de x igual a menos 3? 0, porque x menos 3 não pode ocorrer x igual a menos 3. E aí a soma 1/5. Então, essa é a minha função de densidade de probabilidade. Sumarizando aqui, né? Então, é 1/5 para cá, para quando o meu k, meu y, assume 0, 4 e 6. 2/5 para quando esse meu y, ou k que ele botou aqui, é igual a 2, e 0 para qualquer outro caso. Tô ok? Entendido aqui? Tudo ok. Isso. Não, tá, bora continuar aqui, não vou entrar de novo em função de variável, aliás, em valor esperado. Então, indo aqui agora para o caso contínuo. Assim, perceba que para o caso discreto, a gente consegue, inclusive, montar um algoritmo, né, que faz as contas, assim, até numericamente, vamos que é simples a gente trabalhar, a gente montar, né. Para o caso contínuo é um pouquinho mais delicado, porque a gente precisa analisar tudo que pode ocorrer. Vou pegar um outro slide aqui, deixa eu começar no slide, ajuda um pouquinho mais. De um modo geral, se eu pensar no caso contínuo, que posso pensar em qualquer tipo de variável aleatória e função, eu tenho isso aqui. A minha função, ela, em geral, vão ser funções
que não são lineares, né? Eu posso ter uma função linear, como está aqui nessa figura do lado direito embaixo, né? Então tem a primeira seta para cima, a, x mais b. Essa é uma função linear que é a gente simples trabalhar. Mas em muitos problemas a gente não vai ter funções lineares. Assim, a gente vai ter, por exemplo, o x quadrado, o módulo de x, raiz de x, o módulo de x só para valores de zero para frente, exponencial de x, log de x, 1 sobre x, funções trigonométricas, né? Então são várias as funções que eu posso estar pegando meu x e jogando para encontrar o y. Então, de um modo geral, eu vou ter uma função como essa do lado esquerdo aqui. Então, essa é a minha função do lado esquerdo. Eu vou copiar aqui, vou colocar lá para poder riscar. Aqui. Não sei porque fica assim tão pequeno. Deixa eu tentar de uma outra forma, rapidinho. Não sei. Não sei porque fica sempre pequeno, mas tá. Então, essa é a minha função aqui. Eu estou dizendo assim, aqui no meu eixo x é a minha variável aleatória original, a minha variável aleatória x. No eixo vertical, eu tenho a minha variável aleatória y. Então, esses dois eixos aqui é o eixo x com y, que são as minhas variáveis aleatórias. E aí, para cada valor de x, né? Para cada valor de x, eu vou ter um valor de y que vai depender exatamente da minha função. Então, quando eu jogo x1 na minha função, eu tenho y1. E aí eu tenho esse ponto bem aqui. Quando eu jogo o x2, 3 linhas aqui, né, na minha função, eu tenho esse ponto bem aqui. Quando eu jogo o x2, 2 linhas aqui, eu tenho esse ponto, tenho esse outro. Então, para cada valor do meu x que eu vou colocando, eu vou ter, né? Então, para eu jogar bem aqui o meu x, eu vou ter um valor por aqui. Né? Se eu jogar o meu x para cá, para um valor negativo aí, menos alguma coisa, eu vou ter um ponto bem aqui, que me dá o YA, e assim vai. Né? Então, para cada x, eu vou ter um Y. E aí, a minha função, ela vai ter momentos em que vai ocorrer exatamente aquilo que a gente estava falando, de que mais de um determinado valor de x leva para o mesmo y. Que era o que a gente estava falando lá no caso discreto. Né? Então, por exemplo, o meu y2, esse cara bem aqui, ele ocorre quando o x é x2 linha, x2 2 linha, o x2 3 linhas. Esses três valores me dão o mesmo valor de y, né? Que é o y2. Até aqui é o que a gente estava falando no caso discreto. O que acontece aqui é que a gente não trabalha com aquela ideia da probabilidade do x igual a um valor. E a mesma coisa, a gente não vai trabalhar com qual a probabilidade do y igual a o outro valor lá. Esses casos, no contínuo, isso sempre é zero. Zero para cá e zero para lá. O que a gente trabalha com intervalos. A gente pega, né, e qual a probabilidade do meu x entre um A e B, né? Qual a probabilidade do meu x entre um A e B. Então, para o y, a mesma ideia. Qual é a probabilidade que o meu y vai estar entre, vou chamar aqui de C e D. Entre um C e um D.
Dá para interromper a gravação um instante? Quem está gravando? Acho que só é possível finalizar. Né? Tava gravando? Por aqui dá para interromper. Acho melhor tu interromper